Olha, o diabetes é uma doença que preocupa. Preocupa por ser, muitas vezes, silenciosa, por ter consequências graves quando não controlada, exige atenção, cuidado das pessoas. E por isso, existe uma Sociedade Brasileira do Diabetes, específica para estudar, para se debruçar a respeito desta doença. Aliás, especialistas estão reunidos aqui no Piauí para tratar deste assunto. Nós estamos recebendo a presidente da Sociedade Brasileira, doutora Ermelinda Pedrosa. Seja bem-vinda, doutora Ermelinda. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, ao Piauí também. Doutora Ermelinda, por que a doença, o diabetes, tem preocupado tanto a comunidade científica a ponto de ter uma sociedade, a ponto de se ter tantas pesquisas em torno disso? Veja bem, Joyce, hoje a doença é considerada uma epidemia global. Então a gente tem assim aumentos significativos em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento ou nos países emergentes, como é o caso do Brasil. Então você tem uma ideia... Por que isso? Existe alguma característica nesses países que fazem deles? Sim, aqui na América do Sul nós vamos ter um aumento de 64% na prevalência em relação ao ano de 2045. Então, assim, podemos apontar a obesidade, principalmente a obesidade central, que é aquela com aspecto de maçã, que a pessoa aumenta mais o abdômen. Barriga. Isso. Temos também o sedentarismo e até a forma inadequada de se alimentar. Hoje as pessoas estão, digamos, tendo até mais acesso à alimentação no Brasil, mas por outro lado também um acesso a alimentos que não são considerados saudáveis e que infelizmente contribuem para aumentar o número de obesos. Nós estamos tendo acesso a um alimento que não nos serve à saúde como deveria, doutora? Sim, o crescimento da obesidade no país é extremamente importante e as mulheres, nessas últimas pesquisas do Ministério da Saúde, até assim, ultrapassaram o número que existia anteriormente. Então, assim, essa questão da obesidade, que a gente chama de diabesidade, porque a obesidade anda juntinho do diabetes, é de fato um problema extremamente grave, porque 85% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm algum grau de obesidade. Olha, eu vou falar aqui da minha infância, ouvia-se falar a respeito de uma espécie de fatalismo em relação ao diabetes. Se seu pai tem, se sua mãe tem, você fatalmente terá, então é preciso ter cuidado. Continua assim, ou a diabetes pode chegar a alguma pessoa, pode ser adquirida, que não seja de maneira genética? De acordo com o tipo. Então, vamos supor, se você tem realmente pessoas na família com diabetes, hipertensão arterial, problema de colesterol no sangue, ou triglicerídeo, mulheres que tiveram casos de diabetes na gestação, a própria obesidade, como a gente colocou há pouco, isso daí representa o que a gente chama de fator de risco para a doença se instalar. Porém, aquele paciente que tem, digamos assim, não tem nenhum caso na família, de repente ela é a pessoa que surge com a doença, muitas vezes isso daí é um retrato do diabetes tipo 1. Por quê? Porque ali o paciente desenvolveu anticorpos contra o próprio pâncreas, como outras doenças que a gente chama autoimune, e ele então desencadeou a doença. Tá, então não é por causa de hábito propriamente alimentar, por exemplo? Sim. Ou eu posso adquirir uma diabetes porque como muito doce? Não, essa coisa de comer muito açúcar ou doce e ficar virado diabético, como é que se coloca assim na linguagem popular, é uma coisa mais mítica. Na verdade, quando a pessoa, digamos, ingere mais doce, carboidratos, ela ingere também mais gordura. Então, é o contexto da obesidade, principalmente da distribuição da obesidade, que leva a pessoa também a ter. A senhora me trouxe um alívio agora, doutora. Eu imaginava que a minha paixão por doces poderia redundar numa diabetes. Mas veja bem, eu não estou estimulando, Joel, as pessoas comerem muito doce, porque não é uma coisa tão saudável. Então, olha, né? Nada de doces em excesso, tá, gente? Isso, Cuidado com isso. A recomendação que a doutora Ermelinda está fazendo aqui é nada de excesso de doces. Agora, doutora Ermelinda, a senhora falou assim, as mulheres na gravidez às vezes têm a diabetes. A diabetes pode ser uma coisa transitória, fazer parte da vida da pessoa apenas por algum tempo? Isso daí é um fato. As mulheres que aprendem o diabetes na gestação, elas podem não ter mais essa doença numa outra gestação, mas o grande ponto que a gente enfatiza é a possibilidade da doença se manifestar vários anos após. Por isso que é um fator de risco que tem que ser, de fato, alertado.
Por outro lado, você pode ter já alguma alteração no que a gente chama, digamos assim, pré-diabetes, ou seja, está naquele nível de glicose, por exemplo, em jejum entre 100 e 125, você tem alteração na glicemia, porém ainda não está com a doença declarada. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de fase, digamos assim, elas podem já ter algum grau de complicação, mas por outro lado, elas podem ter a chance de reverter caso inicie realmente um estilo de vida saudável, ou seja, mais atividade física, comendo saudavelmente e tratando algum outro problema que existe, como hipertensão arterial ou dislipidemia. Algumas drogas também são usadas nessa fase, como aqui no Brasil, a gente tem a metformina e a carbose que podem ser usadas para também tratar essa fase. E evitar que ela se instale. Sim, você pode realmente evitar a progressão. Certo. Agora, insulina. O que a pesquisa avançou muito no desenvolvimento de novas insulinas para conviver com a doença? Sim, com certeza. A insulina foi descoberta em 1922 e ao longo desses anos, de fato, a gente tem assim, um arsenal de insulinas que a gente chama assim, de inteligentes, principalmente assim, dos anos 2000 para cá, que mudou o padrão de qualidade do paciente com diabetes. Então, agora mesmo, recentemente, já com certo atraso, porque algumas já não são tão novas assim, finalmente o Ministério da Saúde vai disponibilizar no SUS as insulinas ultra rápidas, mas assim nós temos insulinas que têm assim, primeiro elas não apresentam picos, então é diferente da NPH que faz uma verdadeira montanha de picos, daí traz de fato problemas graves para o paciente se controlar. Então, nós temos insulinas que têm mais de 24 horas de ação, entendeu? E mais recentemente já insulinas que são combinadas a outras medicações que trazem um padrão de qualidade excelente para o paciente. Doutora Ermelinda, muita gente despreza o fato de ter o diabetes, porque imagina assim, visivelmente você não tem nada, não tem um ferimento, não sente uma dor, mas as pessoas precisam saber que a consequência do diabetes é gravíssima, né? Com certeza. Eu estava falando para você no início que, infelizmente, os casos de cegueira que são evitáveis, infelizmente o diabetes é a grande causa. Em cada minuto, para se ter uma ideia, 3 pessoas sofrem algum tipo de amputação nos membros inferiores em todo o mundo. E, além disso, a própria doença renal do diabetes é a maior causa de transplante e tratamento dialítico. Sem contar ainda, né, o impacto das doenças cardiovasculares, como derrames, infartos, problemas vasculares periféricos. Então, é uma doença que eu diria assim, promove uma devastação no paciente, logicamente, se ele não está bem controlado. Porque senão as pessoas vão pensar, eu tenho diabetes, então eu vou ter isso. Não, essas complicações surgem diante de um mau controle, essencialmente. Tá aí, então, por isso é preciso cuidar-se sempre. Isso. Doutora Ermelinda Pedrosa, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nós conversamos com a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que está no Piauí, participando de discussões e eventos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de nos visitar aqui.